Aleluia. Pode se sentar aí no seu lugar, queridos. Glória a Deus. Você está feliz de verdade? Amém? Outro dia eu perguntei aqui no discipulado quem são as pessoas que são gratas. Você é grato? De verdade? Agora eu vou mudar a pergunta. Você expressa gratidão em todo o tempo? A gratidão, ela não pode ser só um sentimento interior. Ela tem que ser uma expressão que você consegue externar. E que quem está do seu lado, quem está sentado, quem está andando do seu lado, quem está trabalhando com você, quando você é uma pessoa grata e só está por dentro, ninguém vê isso, mas quando você expressa gratidão, isso envolve pessoas, isso transborda sobre pessoas. Não é sobre aquilo que a gente conquista, é sobre aquilo que a gente já tem nos céus. É sobre Ele, é tudo sobre Ele. Não é aquilo que Ele vai nos dar, né, pastor Gerson? É sobre aquilo que Ele já é para nós e aquilo que Ele já nos deu. A vida eterna é o bem mais precioso. Jesus entregue na cruz do Calvário é tudo que você precisava. Embora você sinta falta de muita coisa, mas Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Você precisa de cura? Tem no reino. Você precisa da salvação? Tem no reino. Você precisa de alegria? Tem no reino. Você precisa de algo hoje? Tem no reino. Você precisa de uma resposta? Tem no reino. Você precisa ir ouvir? Tem no reino. Você precisa de uma liberdade hoje? Tem no reino. O que a gente precisa? Acessar o reino. Acessar o reino. Quem aqui já alcançou o emprego dos sonhos? Se você já alcançou o emprego dos sonhos, a sua luta para conquistar era até entrar no emprego. Você entrou, eu estou no emprego dos sonhos. Agora é manter, agora é usufruir, agora é valorizar, agora é ser grato, queridos. Então tudo que a gente precisa hoje é estabelecer o reino, entrar no reino, viver no reino. Porque tudo que você precisa, em lugar mais nenhum você vai achar, tem no reino. Não há nada que você necessite hoje, queridos, nada que você não encontre no reino. Eu te desafio a necessitar de algo que você não ache no reino. Então o nosso esforço hoje é encontrar o caminho do reino. Eu preciso entrar no reino, eu preciso saber o que é isso. Para que eu saiba o que é reino, eu preciso desconcertar na minha mente tudo aquilo que eu achava que era e que não é. Porque ao ponto que eu fico achando que é, eu estou procurando aquilo. Eu sei que a água boa é essa, eu quero essa água, mas quando eu ouço falar de uma água melhor, então eu fico, opa, não é essa água. Então pode ser que até hoje você tenha construído na sua mente uma referência de reino que precisa ser desconstruída. Talvez nessa noite você precisa colocar dentro do seu coração uma paixão pelo reino que você até já conheceu. É esse reino, tá legal, é isso aí. Mas você precisa colocar uma paixão pelo reino. Você precisa colocar um desejo ardente, uma paixão. Somente quem tem uma paixão por algo, ele vai atrás até conquistar, é ou não é? Não é sobre, eu quero o melhor emprego. É sobre, não, eu quero, eu preciso, onde está? O que eu faço? O que eu curso? Quanto tempo? Quantos anos? Quantos anos você ficou na faculdade para aprender algo que você queria exercer depois? Você não estava colhendo nada naquele momento, só investindo tempo, dinheiro, sono, preocupação. Mas você sabia, eu vou usufruir um dia. Querido, você precisa usufruir de tudo que tem o reino. Mas não dá para usufruir do que tem do reino vivendo longe do reino. Abra sua Bíblia. Vamos para a mensagem então. Mateus 13. E nós vamos... Quem sabe o que é segredo? Você sabe o que é segredo? Sabe guardar também? Sim ou não?
Então beleza. Hoje nós vamos falar sobre os segredos do reino. Os segredos do reino. O segredo existe, queridos, mesmo que alguém já tenha contado o segredo para alguém. Pode ser que eu tenha contado o segredo para minha esposa, mas para você ainda continua sendo um segredo, sim ou não? Pode ser que o segredo se espalhou nessa ala aqui, mas para aquele que não teve contato ainda continua sendo um segredo. Não é sobre existir um reino, é sobre ele não ser segredo para a gente hoje. Hoje Deus vai revelar os segredos do reino no seu coração. O desejo do meu coração é que ele se revele para você aquilo que a palavra falada aqui pelo ministro não consegue fazer, a revelação que eu não consigo expressar para você, que o Senhor nessa noite ele revele no seu coração, que você saia daqui nessa noite vivendo, eu faço parte do reino, eu estou no reino, eu vivo o reino. Já estabeleceu, já está estabelecido. Não é sobre um reino que virá, não é sobre um reino que precisa ser estabelecido aqui na terra, é sobre um reino que precisa ser estabelecido em mim, na minha casa, na minha família, no meu coração, na minha mente. É sobre uma mudança que estabeleça o reino definitivamente. E o meu convite para você aqui nessa noite, queridos, vamos viver verdadeiramente como filhos de Deus. Quando você entra para o reino, você vai ver que fala sobre princípios. O reino fala sobre autoridade, fala sobre domínio. Mas vamos ver isso na Bíblia. Mateus 13. Nós vamos ler do 1 ao 9, que diz assim: Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo uma grande multidão se juntou ao redor, então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta, e aí ele começa a dizer: um lavrador, quem era? Um lavrador entende de plantar, entende ou não entende? A hora de colher, onde semear, qualidade de semente, sim ou não? Eu plantei semente num sítio de um amigo meu, está com uns 4 meses atrás. E aí não nasceu nada. Nós plantamos pimentão, berinjela, melancia nasceu. Teve 3 lá que a gente plantou e não nasceu. Abobrinha nasceu. E aí não nasceu nada. E eu ia lá, regava, jogava água e não nasceu nada. Aí veio alguém, né, aqueles pacotinhos que você compra por aí. Veio alguém, pegou o pacotinho, que sobrou semente, ele olhou e falou assim: também a semente que você usou, a semente está muito velha, essa semente está muito velha. Eu acho que estava lá fazia muito tempo, falou: vamos plantar, não sou lavrador, não entendo de semente. Ele falou: estava muito velha a semente, não ia nascer mesmo. Sabe aquela semente que você guarda no armário lá, quando tem 15 anos, depois de 30, 50, você quer pegar a semente? Mas o lavrador não, o lavrador é aquele cara que entende de semente. Ele conhece a semente, ele não vai jogar qualquer semente. E aí não nasceu nada. Jesus contou várias parábolas como essa. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava a semente pelo campo, algumas, não é que o lavrador saiu jogando semente, peraí, deixa eu testar aqui na beira do caminho, deixa eu testar no meio da pedra, não. Ele saiu semeando no campo, mas algumas sementes caíram à beira do caminho. E as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. 9. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Queridos, aqui Jesus ele está falando em parábolas
Sabe aquela situação que você conta para alguém, aí ele olha para você e fala assim: não entendi, desenha. É isso aí. Jesus está fazendo eles entenderem, tentar fazer com que eles entendam aquilo que só quem é espiritual já tinha revelação ali. Então ele começa a desenhar, ele começa: o reino de Deus é isso, é dessa forma. E quando ele faz essa comparação com o lavrador, a semente, queridos, em nenhum momento aqui ele fala que o defeito era a semente, que o problema era a semente, que a semente jogou um tipo de semente em um lugar e um tipo de semente no outro. Não, a semente é lançada, mas aquele coração que está disposto, ele segura a semente. E aí fala sobre a explicação da semente, e aí fala sobre os prazeres do mundo que sufoca a semente, e aí fala sobre a nossa natureza e muitas situações que acontecem à nossa volta, que muitas vezes a palavra sendo semeada para o seu coração, cai só na mente, e de repente uma outra semente, ou uma outra ave, ou uma outra situação leva a semente embora. Toda semente lançada, ela fica exposta, até que alguém comece a cuidar dela. Aqui a semente ficou exposta, até que ou a raiz começa a crescer, ou a terra começa. Quando a gente lança a semente, eu plantei melancia, deu muito bom. O que a gente fez? Abriu a covinha, jogou a semente. O outro vinha atrás e tampava o buraco, colocava a terra. Fui lá no centro, comprei uns granuladinhos assim, que fala que é adubo, né? Joguei nenhumas, matei. Não pode ser assim não, tem que ser uma distância. Aí a gente vai lá e coloca. Mas toda semente ela fica exposta até que alguém comece a cuidar dela, adubar, cuidar, regar. Queridos, a semente é lançada hoje, aqui tem sido lançada para acertar o nosso coração, para entrar no nosso coração. Mas você precisa cuidar dela. Você precisa cuidar de toda semente que é lançada em direção ao seu coração. Cuidar para que ela chegue, cuidar para que ela brote, cuidar para que ela germine, cuidar para que ela cresça e cuidar para que ela dê fruto. Você conhece a árvore pelos frutos. Como você sabe que é pé de manga? Hoje você sabe, né? Porque tem folha de manga, tem jeito de pé de manga. Mas se você não sabe, você só conhece a manga, você só conhece o fruto, você conhece a árvore pelo fruto. E não tem como eu dizer que eu sou um cidadão do reino se eu não tenho os frutos do reino. Não tem como dizer se eu sou um cidadão do céu se eu não falo a língua do céu. Não tem como eu falar que eu sou um cidadão de Deus se eu não tenho conexão com Deus. O reino, ele fala sobre isso. Ele já está estabelecido. É necessário que a gente entre nesse reino, que a gente usufrua disso, mas que a gente também obedeça às leis do reino, as ordenanças do reino. Quantas pessoas não miram o reino simplesmente por conta do trono? O trono é o top, é ou não é? Quem é príncipe quer ser rei, quer ir para o trono. O trono é o lugar que almejam. Mas quantos de nós não se submete às leis do reino? Apanhai as raposinhas que fazem mal à vinha, que estão em flor. Fala da gente tirar tudo aquilo que contamina o reino, contamina a vinha, que a gente de repente não está vendo, mas que está apodrecendo, que não está dando fruto, que não está frutificando, que não está crescendo. Queridos, quem está no reino tem linguajar de reino. Quem está no reino tem linguajar de corte, sabe? Você fala como a família real, você é filho do rei. Quem está no reino não fica mais disputando por aí as coisas desse mundo, não. Eu sou um representante legal do reino, e eu vivo como tal. O desafio da igreja de hoje é viver o reino de Deus. Não é mais sobre falar de um reino, porque é gostoso, é ou não é? Você estudar o reino e falar do reino, aqui em cima, com um amigo, mas falar do reino não quer dizer que você vive o reino. A gente precisa de verdade ter uma intenção sobrenatural de viver o reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus. Se o reino de Deus entrar na sua casa, você vai mudar a sua rua, você vai mudar seu quarteirão,
A gente precisa disso, queridos. Não é mais sobre alguém que vem na igreja para sentar e aprender. É sobre alguém que aprendeu e que precisa colocar em prática. É sobre alguém que precisa externar esse reino. É sobre alguém que precisa olhar lá fora e falar assim: eu preciso manifestar o reino para essas pessoas. Eu preciso. Essa ardente expectativa que a criação tenha de que os filhos de Deus se manifestam. Você tem que erguer a mão e falar: sou eu. É eu que precisava manifestar. É aqui, é eu que vou manifestar o reino de Deus. A gente precisa. Manifeste o reino de Deus por onde a gente vai. Não é sobre este lugar, não é sobre estar aqui dentro. É sobre ir às nações. É sobre ide e fazei discípulos. É sobre ide e fazei pessoas com a mesma imagem e semelhança do Cristo. E onde começa o ide? Onde eu coloco a planta dos pés, começa o meu ide. Porque muitas vezes eu estou esperando o ide. Não, estou me preparando. O dia que eu for para a África também vai ser meu ide. O dia que eu for... Não, o ide começa no vizinho do lado. O ide começa onde a gente coloca a planta dos nossos pés. Então, querido, coloque. Assim como nós vivemos no reino, nós também declaramos o reino na vida das pessoas. Viva com intensidade, viva como cristão, tenha um sorriso de cristão, tenha fala de cristão, profetiza como crente. Onde você pisar, determine, é o reino de Deus sendo estabelecido aqui, é o reino de Deus sendo declarado aqui, é o reino de Deus que já foi estabelecido aqui, mas eu preciso estabelecer em volta, eu preciso transbordar na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e não tenham necessidade de falar: olha, eu preciso de um cristal, eu preciso de uma magia, eu preciso de uma oferenda, eu preciso de uma macumba. Não, eu preciso do reino que está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu preciso daquilo que você carrega, eu preciso daquilo que você transborda, eu preciso sorrir como você sorri, eu preciso responder às pessoas como você responde, eu preciso lidar com os problemas como você lida, eu preciso amar Jesus como você ama. Mas, queridos, a gente precisa ter atitude. É por isso que eu perguntei: você é grato? Sou. Mas você expressa gratidão? Você precisa ter isso, queridos. A pessoa precisa olhar para você e falar assim: querido, rapaz, ele comprou uma bicicleta, mas é o cara mais feliz da terra. Rapaz, ele não tem a casa que gostaria de ter, mas é o cara mais feliz da terra. Cara, ele também tem problemas, mas é o cara mais feliz da terra, é a mulher mais feliz da terra. Não dá para a gente sair daqui sem uma transformação. Não dá para a gente sair daqui sem ter a intenção da gente ser o sal e a luz da terra. Queridos, a terra ela está ficando cada vez mais sem sabor. É ou não é? Nós temos pessoas de idade lá em casa que às vezes a gente compartilha, minha mãe compartilha, de coisas tão gostosas que a gente via antigamente que a gente não vê mais, de tanta sinceridade que a gente via antigamente que hoje não vê mais, de tanto amor que a gente via e que hoje não vê mais. Mas o cristão, aquele que conhece o reino, aquele que já vive no reino, querido, ele tem que sair dessa estatística. Ele tem que sair dessa estatística. A gente precisa de alguma forma ser a expressão que manifesta alguma coisa para as pessoas, e alguma coisa boa, que manifesta o Cristo, que manifesta a santidade. Santidade nos casamentos, santidade nas finanças, nos negócios, santidade nas empresas, santidade em tudo aquilo que a gente faz. Queridos, a gente precisa de verdade sair com essa intenção, que a gente tenha coragem de falar: Deus, me testa hoje. Você teria coragem de falar: Deus, me testa hoje? Às vezes nem você se conhece, nem a gente se conhece, você não sabe qual vai ser a sua atitude. Aí você fala para Deus: testa eu, vou ver se eu vou sair aprovado dessa prova. Deus, não tenha vergonha de sair desaprovado, tenha vergonha de continuar nesse lugar, mesmo sendo desaprovado, continuar nesse lugar, porque aquele que é desaprovado um dia, ele vai para a cruz, ele vai para o reino e fala: Deus, eu preciso mudar, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. Esse é o reino que já veio,
que quer invadir o seu coração, que quer invadir a nossa vida, que quer invadir não só os nossos cultos, mas quer invadir todos os dias da nossa vida. Dá para ser uma pessoa feliz, mesmo não tendo tudo que você gostaria de ter. Dá para ser a pessoa mais feliz da terra, porque aquele que crê na promessa, aquele que crê no Senhor, aquele que vive o reino, ele come o melhor que for, até na pior terra que existe. Não é sobre a terra, é sobre um reino que é estabelecido em nós e através de nós, que supre todas as suas necessidades. Quem está disposto aqui a manifestar o reino de Deus? Fala para Deus, faz um teste. Você não pediu, eu vou pedir. Deus, faz um teste com a igreja. Faz um teste com a igreja, Senhor amado. Leva a gente a esse desafio. Todo jogo, desafio, você só cresce quando você vence, né? Quando você vence algo, você cresce. Você muda de grau ali, você vai crescendo. Você vai melhorando a fase. Se permita a passar pelo teste. Fala, Deus, eu preciso ser testado. Celebra quando Deus te testar e você sair de lá aprovado. Celebra. Celebra, queridos. Mas te corrija se você não sair desse teste aprovado. Fala, Deus, eu preciso melhorar. Quem sou eu? Eu preciso de ajuda. A Bíblia fala que há um grito de júbilo na casa do justo. Há um grito de júbilo. E eu compartilhei isso aqui em algum tempo. Eu passei por um teste, queridos, é muito gostoso quando você passa pelo teste de Deus e você se vê naquele momento aprovado. Já fui desaprovado em muitos testes e sou ainda, claro que sou. Desaprovado em muitos, mas aquele que você é aprovado, você celebra, você grita, você júbila. Na casa do justo tem que ter um grito de alegria, que tem que ter um grito de celebração por aquilo que Deus está fazendo. A gente não pode viver os princípios do reino e não gritar de alegria, porque Ele está fazendo em nós, através de nós, e vai continuar fazendo. Você precisa se alegrar. E houve um tempo na minha vida, queridos, que eu fiquei longe da minha esposa. Se eu não me engano foi 3 ou 4 meses. A gente mudou para cá, ela veio primeiro. Nós viemos os dois, depois eu voltei, fiquei lá um tempo. E o diabo me fez nesse tempo a mais sagaz de todas as propostas para um homem que está longe da esposa. Casado há quase 30 anos, longe da esposa. E ele fez comigo o teste e a proposta mais sagaz que Satanás poderia fazer para um homem longe da esposa. Eu não sei se você entende, mas por 2 vezes eu recebi uma proposta que para um homem longe de Deus e a esposa não está vendo, ninguém está vendo, ele aproveitaria. É a proposta, é de encher os olhos, é de desejar, é de querer. Mas aí a força não veio de mim, veio do reino. E aí eu pude dizer para Satanás, eu não quero. E eu compartilhei isso com a minha esposa depois. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. E lá na minha cidade, na minha ex-cidade, próxima dela tinha uma outra cidade, que a gente gostava de cultuar em uma igreja lá. E aí eu falei assim, eu vou nesse culto, eu vou no culto. E aí eu fui tomar um banho. Queridos, quando eu estava tomando um banho, deu uma alegria tão imensa, uma alegria sobrenatural assim, de falar, Deus, eu não acredito que eu disse não para o diabo, eu não acredito, porque a proposta é irrecusável para um homem. Eu não acredito, Deus, e eu dei um grito de alegria no banheiro, tomando um banho. E aí eu lembrei dessa passagem, Deus ministrou no meu coração, há um grito de alegria na casa do justo. Você praticou uma justiça e houve um grito de alegria. Eu me senti tão... Sabe aquela pessoa que alcançou o pódio, que você pegou o primeiro lugar, não foi o segundo nem o terceiro? Sabe aquela pessoa que quando você chega, é aqui? Eu queria, Deus, eu disse não. Ele não me venceu, eu estou indo para a igreja. Em vez de ir para fazer o que o diabo gostaria que eu fizesse, eu fui para a igreja. E aí eu fui, em uma outra cidade, peguei o carro, fui, cheguei lá. Toco louvor, abençoado, tal. E eu aqui com Deus, o pastor pega a palavra e quando ele abre a palavra...
há um grito de alegria na casa do justo. Querido, você não tem ideia. Você não tem ideia. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena a gente não aceitar as propostas do diabo. Vale a pena você ficar firme. Vale a pena você dizer um não para ele e um sim para o reino. Queridos, vale a pena. A alegria que me contagiou. Eu falei, Deus, não pode ser pastor, não pode ser coincidência, não pode ser nada disso. Eu gritei de alegria, o Senhor me falou isso no banheiro. Eu chego aqui, a primeira palavra é essa: Pai, obrigado. E a mente vem: sou eu quem cuido. Enquanto você está no reino, eu cuido. Há um rei aqui, há um trono aqui, há alguém cuidando aqui. Não há tirano que governa aqui, no meu reino não. Enquanto você está nele, eu cuido. Cuido eu. Queridos, e é muito gostoso isso, você ser cuidado pelo próprio rei. Você ser cuidado por ele. Então vale a pena. Estabeleça o reino em volta de você. Estabeleça o reino em tudo que você faz. Estabeleça o reino por onde você vai. Não importa quem está vendo, quem está longe, quem está perto. Não, fala, eu quero, Senhor, vem comigo. Senhor, me cerca, me protege, me cuida. De mim eu não tenho nada, as minhas forças não vai além, eu não consigo. Mas o Senhor governa, o Senhor cuida. Fora do reino, queridos, a gente não vai dar certo. Mas aquele que crê no reino, como diz as escrituras, do seu interior vai fluir rios de água viva. Vai fluir rios de água viva. Em todo tempo, em todo momento. É aquela conexão que a gente tem com ele. Que não desliga quando você sai do culto. Desse culto. Que não desliga quando você pausa o louvor. Que não desliga quando você está chateado com a esposa, está brigando com um, está resolvendo. Que não desliga quando você está com problema. Não, essa conexão com ele é espiritual. Não tem nada a ver com o meu boleto vencendo. Não tem nada a ver com as minhas contas. Não tem nada a ver com o meu problema. Não tem nada a ver com a minha dor. Não tem nada a ver com que eu não fui curado ainda. Não tem nada a ver. A minha conexão com ele é espiritual. E nada que eu faça ou aconteça aqui pode interromper essa conexão comigo e com ele. É um amor. A gente precisa voltar a se apaixonar pelas coisas do reino. A gente precisa fazer com que essa semente dê fruto, com que ela caia no nosso coração. A gente não pode olhar para a semente e falar, ela está aqui, mas não, eu vou fazer outra coisa, ninguém está vendo. Não, eu preciso colocar a semente no coração e fazer com que ela dê fruto, com que ela dê frutos de gratidão, atitude de amor. Queridos, a gente precisa viver o reino. Não dá mais para a gente ser uma igreja, nunca deu, mas hoje a instrução a gente precisa viver, estabelecer e manifestar os valores do reino. Mas, para muitos, por mais que o reino é falado, para muitos continua sendo um segredo o reino. Por quê? Há um desafio muito grande quando você fala assim, eu preciso viver no reino, porque andar no reino e entrar no reino é muito fácil. Eu vou lá, conheço o reino, dou uma paqueradinha com o reino, dou uma olhadinha, aproveito do reino aquilo que eu quero, mas eu não tenho compromisso com o reino. Mas não é sobre isso. É sobre viver no reino. Exige sacrifício, compromisso, renúncia, santidade. A gente precisa viver. Peça ajuda. Ei, eu preciso de ajuda, eu não consigo. Olha, se você já alcançou na entrada do reino, se você já alcançou um nível que o irmão do lado não alcançou, querido, dá a mão. A gente vai chegar lá. Não importa se o nosso navio vai quebrar, não importa se a gente vai se agarrar em tábuas, em cacos do navio, mas eu vou chegar lá. A gente vai. A gente precisa, a gente tem essa condição, a gente tem esse legado. Depois de mais de 2000 anos, Cristo deixou esse legado para a gente vai chegar lá. Estabeleça princípios. Entra na sua casa tirando tudo que desagrada. Situações, coisas, lembranças, amuletos. Entra na sua casa estabelecendo o reino. Primeiro princípio. Não queira estabelecer o reino lá fora se dentro de casa a gente não estabelece. Estabeleça o reino. Homens, como diz o pastor Marcos, seja o pastor da sua casa. Como diz a Bíblia, seja a cabeça dela.
Assuma a responsabilidade, é para mim. Chega de pagar tributos ao inimigo. Chega da gente ficar dividindo o altar. Chega da gente ficar... Queridos, a gente precisa expressar. Não é sobre alguém que vive só, é sobre alguém que expressa. Porque quando você expressa, você faz discípulos. E a gente precisa, nos dias de hoje, olhar para uma multidão que está indo para uma eternidade sem Cristo, com olhos de amor. A gente precisa olhar para uma multidão que se vai com olhos de amor, com intenção de compartilhar aquilo que você tem, aquilo que você carrega, aquilo que Ele fez questão de fazer em você. Deus é Deus e continua sendo Deus, querido, e não há nada que vai impedir Deus na sua vida. Nós seremos o povo mais, e somos o povo mais feliz da terra. Você tem dúvida? Fala, eu sou o povo mais feliz da terra. Eu farei povos mais felizes da terra. Sementes, pessoas. Você precisa pensar que você vai passar por essa vida durante um tempo. Você só tem uma oportunidade, chama vida, esse tempo. E durante esse tempo, você tem que deixar alguém. Não é mais sobre o que você vai deixar, é sobre quem você vai deixar. Que tipo de semente a gente se preocupa em deixar aqui? Não é sobre coisas, é sobre pessoas, é sobre vidas. É sobre eu não ter nada, mas tenho tudo. Quem perder a sua vida, por amor dele, vai encontrar. E ela é eterna. Mas quem tentar achar a sua vida, nessa vida, vai perder até a vida que tem. E não vai conquistar a vida que virá. Então, queridos, o foco nosso é na eternidade. O foco nosso é em santidade mesmo. É ser careta? Então é ser careta mesmo. É ser diferente? Então é ser diferente mesmo. É ser posicionado? Então é ser posicionado mesmo. É ser de Deus? Então é ser a imagem e semelhança de Deus mesmo. É ser o Cristo aqui na terra. Cristão quer dizer isso. Você é o pequeno grande Cristo aqui na terra. É isso, é literalmente isso. É Ele olhar para você e não ter medo e falar assim, não, Toninho, você vai fazer coisas maiores ainda. Estou preocupado não. Eu sou Jesus, continuo sendo Jesus, mas você pode fazer coisas maiores do que eu fiz. É para os filhos. Deus, Ele está preocupado em deixar essa legitimidade no coração do filho. De pertencimento, de falar, eu sou filho. Opa, peraí. Eu sou filho de Deus. Eu represento o reino aqui. Em nome de Jesus, Satanás, aqui você não vai fazer nada não. Em nome de Jesus, Satanás, pega suas coisas e sai. Em nome de Jesus, Senhor, na minha mente, coração, na minha atitude, nas minhas mãos, na minha casa, no meu trabalho, por onde eu vou, no meu ministério, nas minhas coisas, nos meus planos, sonhos, não. Aqui não, em nome de Jesus, não. Se você se posicionar dessa forma, querido, você vai dar menos trabalho para os seus pastores. É ou não é? Porque você mesmo vai expulsar o Satanás, que antes você pegava o telefone para ligar e falar, pastor Gerson, pastor Raul, ocorre aqui. Ô gente, líder de mesa, você mesmo vai falar, não, é aqui. Eu estou no reino, eu faço parte. Eu sou o reino, aqui, não, é eu que mando. Eu tenho uma autorização aqui, ó, eu tenho uma procuração, né? Cadê o jurídico? Eu tenho uma procuração aqui que Jesus Cristo falou, em meu nome, pode ir lá. Em meu nome, vai lá, não tenha medo não, é em meu nome, é em nome de quem? Do Cristo. Estabeleça, queridos, estabeleça uma geografia que manifeste a presença de Deus. Você vai ver, as coisas vão mudar. Tem gente que já está bom e aí se acomoda, não, vai ficar melhor ainda. Você vai deixar um legado, você vai deixar uma geração, você vai fortalecer pessoas. Tem reino de Deus aí? Amém? Ê Jesus, estabeleça o reino aqui entre nós, Pai querido. Projeta para a gente Romanos 14, 17. E o que é o reino? Você sabe.
Vem no discipulado domingo de manhã que você tem um microfone na mão, né? Para você poder falar, para você poder expressar, para você poder perguntar. Aquele discipulado domingo de manhã tem sido uma bênção, participe. Mesas de comunhão, estabelecendo o reino em todos os bairros da cidade. Queridos, participe. Os cultos, participe. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou ao que bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você entendeu? O reino de Deus não é comida e nem bebida, é alegria, é paz, é justiça no Espírito Santo. Você é alegre? Queridos, se você vive no reino, não tem como você não expressar alegria. Você é justo? Se você vive os princípios do reino de Deus, não tem como a gente não praticar justiça. Você tem paz? Mesmo em meio à tribulação, a paz aqui não quer dizer que não há tribulação, quer dizer que estou nem aí. Não é não ligar para as coisas, não é ser irresponsável, tá, queridos? É falar assim, não, as coisas que estão acontecendo não me atingem mais. Amadureci. Lembra do morre, né, da semana retrasada? É sobre não me afeta mais. Quantas vezes eu e minha esposa não dormia virado, rapaz? Vai fazer 6 anos que a gente não tem uma briga, né? Olha que benção. A gente devia comemorar. É ou não é? Psst. Tem solteiro aí. Eu sei no que você pensou, mas tem solteiro aí. Queridos, a imaturidade fazia a gente brigar em todo o tempo. É dormir brigado, é falar que vai embora, é ir para casa da mãe. Rapaz, mas a gente cresceu, amadureceu, entrou no reino, vivendo os princípios do reino. Não tem mais essa, não pode. Eu não posso me dar Vou falar que isso é luxo, né? Eu não posso me dar essa tristeza. Não, é viver no princípio. Tem dificuldade? Claro que tem. Tem dia que ela acorda, olha para mim. Ela já fez assim, ó. Tipo, vê lá o que você vai falar. Se mesmo que ela não me puxa a orelha, toda vez que eu dou ela como exemplo aqui, mas só tem essa mulher, eu tenho que dar exemplo dela. Graças a Deus. Salomão podia falar de várias, mas eu só tenho essa. Mas quantas vezes, queridos? Mas aí a gente cresceu, amadureceu. Quando eu era menino, eu pensava como? E agora? Eu cresci, deixei para trás as coisas de menino. A gente precisa fazer isso em todas as áreas. Eles é gostoso demais. Não é sobre uma realização pessoal, é sobre vencer o diabo. É sobre vencer Satanás. É sobre olhar para ele e falar, perdeu. Perdeu o quê? Juvenal. Olha, colocaram até nome no diabo, gente. Olha. Coitado do Juvenal. Ah, Jesus. Mas querido, o reino fala de uma justiça dele, uma justiça do reino, uma alegria do reino e uma paz do reino. Tem gente estabelecendo o reino dentro de casa, mas com os seus princípios. A sua justiça, a sua paz, o que você acha que é alegria, não é isso. É sobre a justiça do reino. Às vezes a gente está praticando a nossa justiça e acha que é certo. A gente está tudo bem, estou sendo justo, mas não é sobre a justiça do reino. Às vezes a nossa alegria é uma alegria fingida, passageira, de faz de conta, mas é sobre a alegria do reino, uma alegria eterna. É sobre uma paz que excede todo entendimento. Não entendo porque que esse cara tem uma paz, é tranquilo desse jeito. Está todo mundo preocupado? Está todo mundo preocupado. Quem morreu, quem não vai morrer, a alta do petróleo, a baixa de não sei o que, as empresas dando férias coletivas, está todo mundo preocupado. Não é que a gente não preocupa, não é que a gente não entende disso. É que aquele que caminha com a gente tem no poder e na palma das suas mãos o poder para resolver toda a situação, toda a causa. Ele caminha com a gente. É sobre estar tranquilo mesmo em meio à dificuldade. É mesmo estar tranquilo mesmo aqui nesse mundo. É sobre ter a graça da garça. Você conhece a graça da garça? É a arte de viver em meio à lama e não sujar as vestes.
É a arte de você viver. Tem corrupção para todo lado. Na sua rua, no seu quarteirão, na cidade, no trabalho. É a arte da gente viver em meio à lama, queridos. Mas a gente não vai sujar as vestes. A gente não vai se contaminar. A gente não vai se vender. A gente não vai se corromper. A gente não vai se dar. A gente não vai aceitar, não. A gente não vai ser vencido. E a gente não vai se vender para ninguém. Chega. Seja a autoridade espiritual onde Deus te colocou para estar. Seja a autoridade espiritual que Deus está levantando. Não é sobre um tempo de igreja. Não é sobre ser um pastor ou não ser um pastor. Ser um líder ou não ser um líder. É sobre ser a expressão do Cristo aqui na terra. Independente se você chegou hoje ou faz 30 anos. É sobre o desejo no coração de viver os princípios do reino. De falar, chega, eu não quero mais. É sobre eu olhar para a minha vida e falar, aquilo que eu fazia, eu não quero mais fazer. Aquilo como que eu pensava, eu não quero mais pensar. A forma que eu agi. Mas vai me custar. Mas espera aí, eu tinha um benefício, me dava uma... Vai me custar algo. Queridos, nada que a gente conquista nesse mundo é maior do que a conquista sobrenatural na cruz do Calvário, para mim e para você. Vale a pena, vai valer a pena. Tem até um hino que faz, né? Não compreendo os teus caminhos. Não, deixa para a próxima, né? E o brabo vai no embalo, né? Mas vai valer a pena. Se a gente ficar de olho só nessa terra, perdeu. Não vai, né, pastor Raul? Não tem como. Não vai, queridos. Coloque seus olhos na eternidade. A gente precisa restaurar a paixão pelo céu. A gente precisa olhar. Imagina o céu mesmo, o céu físico ali, ó. Já que imagina. Olha para ele e fala, Deus, me dá uma paixão por aquilo que tem no céu. Me dá uma paixão para estar naquele lugar. Aí você vai ver, queridos, tudo aquilo que corrompia a gente, você vai falar, não quero. Se isso aqui, com isso aqui eu corro o risco de não estar no céu com Ele, de não andar com Ele, de não abraçar e conhecer o meu Jesus, não vale a pena. Eu descarto. Por mais que é uma alegria aqui na terra, queridos, não queira. Vai vender picolé na rua, empurrando o carrinho de sorvete, apertando, pom, pom. Se aquilo que você faz hoje te dá muito recurso, mas não glorifica a Deus. Não é mais sobre aquilo que a gente pretende conquistar, queridos. É sobre aquilo que Ele já conquistou para a gente. A gente só precisa tomar posse, a gente só precisa entrar no reino e viver o reino. E depois de viver o reino, expressar o reino. Não é comida e nem bebida, é justiça, é alegria, é paz no Espírito Santo. Deus já está começando a revelar segredos aí para alguns, viu? Os segredos do reino. Como você vai entrar, o que você vai fazer, como você vai se comportar. Vai ser tão gostoso quando você estiver de frente para Ele, Ele erguer o cetro, indicando, aproxima, filho meu, vem. Você não está aqui só para conhecer o reino, não. Você está aqui para me conhecer. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está à destra do Pai, te esperando, me esperando, nos aguardando. A gente não sabe quanto tempo mais a gente tem naquela caixinha chamada tempo que Ele deu para a gente, que é a vida. A gente não sabe mais quanto tempo eu tenho. Pode ser que amanhã você não me ouça mais. Mas se os valores do reino impregnar no seu coração, através de uma fala aqui, já valeu a pena. Se os valores do reino alcançaram uma pessoa nessa cidade, para mim já valeu a pena. A ida do pastor à África não é sobre uma viagem, é sobre levar os valores do reino. E se alcançar uma pessoa, valeu a pena. Se você se esforçar para que uma pessoa não se vá para essa eternidade sem Cristo, sem conhecer o Cristo, valeu a pena. Valeu a pena. Faça valer a pena os seus dias aqui, queridos. Faça valer a pena, todos os dias. Não queira viver como uma pessoa que nunca quis viver. Faça valer a pena. Você sabe o que é vida?
Vida não é só isso aqui. Não é só esse tempo. É ausência de morte. Quantas pessoas estão vivas, mas ainda tem morte lá? É ausência de morte. É ausência de morte nos sentimentos, é ausência de morte espiritual, é ausência de morte nos relacionamentos, é ausência de morte no ministério. Tem gente que já morreu em algumas áreas da vida, querido. Ressuscita hoje. Traz à tona hoje. Viva como quem de verdade quer viver. Expressa esse reino. Há um reino lindo, majestoso, glorioso, querendo ser expresso através de você. Eu creio que tem anjos dizendo assim: Deus, me deixa descer lá, quero evangelizar também, quero ganhar almas. Não, peraí, esse privilégio eu dei para os filhos. Deixa eu ganhar almas, esse privilégio eu dei para os filhos. Esse privilégio eu dei para os filhos. Se sinta filho, pertencente. Chega da gente ser como Adão. Opa, peraí, Deus está chegando. Peraí. Esconde aí, Eva. Deus está vindo. Esposa, Deus está chegando. Esconde aí, chega da gente. Sou filho legítimo. Sou filho legítimo. Pai, estou aqui. Vem. A gente precisa expressar esse reino. Essa alegria de reino. Se precisar ir no dentista, consertar o sorriso, vai, querido. Mas expressa alegria. Expressa alegria. Gratidão. Está disposto? E se custar? Pastor, e se eu errar tentando acertar? Aproxime-se de Deus. Porque quando a gente erra, o que mais a gente quer é afastar de Deus. Mas o meu conselho, queridos, a gente vai errar. A gente vai ter muitos erros ainda. Mas quando acontecer, aproxima-se de Deus, corre para Ele. Senhor, me perdoa, me limpa, me purifica. Já fui justificado pelo Senhor, o que é um perdão. Me dá uma nova chance. Eu quero viver com o Senhor. Querido, você vai se livrar de peso. Quantas pessoas não conseguem perdoar? Quantas pessoas ainda carregam esse peso? Quantas pessoas estão morrendo ou mortas já por dentro porque carregam o peso de não conseguir perdoar? Queridos, não é sobre um sentimento, é sobre uma atitude. É sobre algo que a gente precisa fazer pelo reino, por amor ao reino. É sobre um alívio que você vai ter ao momento que você tem uma atitude. Peça ajuda. Senhor, me ajuda. Pessoas, me ajuda. Vai dar muito bom, vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É Jesus. Abra para a gente Mateus 13, 23, para a gente já ir quase finalizando. Você não está com pressa não, tá? Hã? Você está no reino. Aproveita o reino, usufrua o reino. Passa um tempo no reino. Mas para a gente ir finalizando, queridos. Mateus 13, 23. Perdão. Mateus 13, 44. Nós vamos até o 46, tá bom? Que diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido, que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu. Poderia ter roubado. Escondeu novamente. Vendeu tudo que tinha. E com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. Você entendeu a parábola? Logo nós vamos para o próximo. Mas o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Que um homem passando por ali, ele viu o campo e ele, opa, esse campo é valioso, isso aqui é muito precioso. E aí ele vai, ele vende tudo que tem, pega o dinheiro e fala, não, eu quero esse campo, eu quero isso. Eu me desprendo de tudo, porque eu quero isso. Não é sobre você vender o que tem, mas é sobre você se desprender das coisas. Queridos, para adquirir esse campo, que a Bíblia fala que é o reino dos céus, para adquirir esse campo, para estar nesse campo, às vezes a gente precisa se desprender de algumas coisas. Vou precisar vender meu carro, minha casa, não é sobre isso, é sobre se desprender de coisas, situações, fala,
sentimentos, jeitos, passados, achismos, coração endurecido. É sobre se desprender para que você adquira esse campo, o reino dos céus, e viva nele. Queridos, é precioso demais para ser comparado a um tesouro escondido. Não queira usurpar, não queira trocar, não queira roubar, não queira esconder. Não, eu quero adquirir. Como que é? Como que entra? É pela cruz? Então eu quero passar pela cruz. Não, tem outro meio? Não, não tem outro meio. Tem outro recurso? Não, não tem outro recurso. É pela cruz, é através da cruz. Então eu me rendo, eu me coloco aos pés da cruz. Senhor, eu preciso entrar nesse reino. Queridos, faça o que é necessário fazer, mas entre no reino. Porque quando a gente vai para o reino, oba, é legal. Assim como ele cuidou de você, o rei cuida. Quem está no trono cuida. Mas espera aí, quando você vai entrar no reino tem uma cruz. Opa, espera aí, você precisa passar pela cruz. Não, espera aí, não estou disposto. Por quê? A cruz é sinal de morte. A cruz é sinal de que eu preciso morrer para mim mesmo. O velho homem precisa ficar lá. Ele não pode entrar aqui no reino, não. A cruz é sinal de que algumas coisas precisam morrer ainda em mim. Mas quando eu chego na cruz, eu não tenho... Espera aí, não, queridos, é pela cruz, é através da cruz. É assim que a gente conquista a entrada no reino. Valorize o sacrifício, absorve, é para mim. Anda com a cruz nas costas, todos os dias. Acorda de manhã com a cruz nas costas. Vai para o trabalho com a cruz nas costas. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. É todo dia, querido. Não é porque um dia você pegou a cruz, pôs nas costas, encostou ela lá, que agora você está vivendo o reino. Não, é todos os dias. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos. Querido, você consegue olhar para esse versículo e se alegrar? Junto com quem, gente? Com Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou mandar um anjo. É isso? Eu entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Eu não vim para te julgar, eu não vim para te condenar, eu vim para sentar com você como amigos, para ter relacionamento, para conversar, para olhar no olho, para te sentir, para te amar, para expressar que eu ainda te amo. Jesus, e tudo aquilo que eu fiz, eu continuo te amando. E se eu continuar errando, eu continuo te amando. E o pecado que eu cometi, eu te amo mais ainda. Jesus, e às vezes que eu me escondi, eu corri do Senhor e eu continuo te amando. Você é filho, você é legítimo, você é filha, você é legítima. Esse é o amor de Deus, que independente daquilo que você faça, nada vai te separar do amor dele. Entra no reino, queridos. Estabeleça o reino e não queira sair. Porque as dificuldades vão vir, os problemas vão vir. Mas não queira, de verdade. Fica de pé aí no seu lugar. Como amigos. Como amigos. Projeta para mim um versículo que fala sobre o fermento dos fariseus. É uma das parábolas do Cristo, onde ele fala sobre o fermento. Ele faz uma comparação. Projeta para a gente. Eu sei que a mídia é capaz. Se você não está em Cristo, queridos, eu sinto te dizer, você ainda não é uma nova criatura. Isso não é para te rebaixar ou para te deixar entristecido, não. É para te motivar a estar em Cristo, a ser uma nova criatura. As coisas velhas de verdade ficarem para trás. Ei, Jesus. Jesus mais uma vez eles adverte os seus discípulos e ele diz assim, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao tomar o conhecimento do que falavam, Jesus disse,
como é pequena a sua fé, porque vocês discutem entre si sobre a falta de pão. Volta no 5 para mim, eu acho que é o 5. Mais tarde, depois de atravessar o mar, os discípulos descobriram que tinham se esquecido de levar pães. E Jesus, ele é fantástico. Ele pega a situação, ele pega o momento ali para falar no coração das pessoas. E ele dá uma advertência no 6 e diz assim: Jesus os advertiu, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não, querido, sabe o que a Bíblia diz com isso? Tenham cuidado, porque você se alimenta aqui, mas talvez tenha se alimentado em outros lugares. Você tem ouvido aqui, mas também tem ouvido em outros lugares. Satanás, ele falou através da serpente lá no Éden, e ele continua falando nos dias de hoje. E se a gente não tiver cuidado, aquilo que é plantado aqui vai ser sufocado por aquilo que você ouve lá fora, e pela situação, por aquilo que o amigo diz, por aquilo que você entendeu. Então tenha cuidado com o fermento dos fariseus, porque muitas vezes a gente pega esse fermento e traz para a massa, que é você, que é seu coração, e se agora eu estou cheio, né? Fermento é sinal de levedura, não é sinal de estar cheio, é sinal de estar grande, mas nem sempre é sinal de estar cheio. Muitas vezes a gente está grande, mas a gente não está cheio. Você precisa estar cheio do reino. O fermento você põe na massa e ele leveda a massa, sim ou não? Aquilo que era pequenininho fica grandão, sim ou não? Mas ele leveda a massa, ele não multiplica a massa, ele simplesmente dá ar na massa e ela cresce. Cuidado, querido, porque nem todo crescimento é sadio, nem todo inchaço é crescimento. Vá para Deus e fala: Deus, isso tudo que eu expresso, isso tudo que eu sou, isso tudo que eu faço, é inchaço ou crescimento? A gente precisa crescer em Deus. Amém?